exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Aleluia. Palavra de Deus na parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. Deixe sua Bíblia aberta. Eu pregarei e conforme o texto for, o fluxo do texto seguir, eu também explicarei. Parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. Realizar a obra de Deus é um privilégio. Pode baixar um pouquinho só? Realizar a obra de Deus é um privilégio. Nós, como uma igreja jovem, temos experimentado as demandas e a necessidade de mais trabalhadores. E realizar a obra de Deus é um privilégio. É Deus quem distribui os dons e ordena os seus servos a um trabalho que ele poderia fazer sozinho. Desfrutamos da honra de sermos, como na expressão do apóstolo Paulo, cooperadores da lavoura de Deus. Você tem sido um cooperador, uma cooperadora na lavoura de Deus? Você tem desfrutado desse privilégio? Colocado à disposição do reino os dons, recursos. A parábola que leremos, que é a parábola dos talentos, expõe um princípio que pode colocar temor no coração de alguns, a princípio. E o princípio exposto é esse:
A quem muito é dado, muito será cobrado. Muitos conhecem esse versículo de cor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus atribui responsabilidade, nesta parábola que leremos, Deus atribui responsabilidade aos seus servos. Ela fala de talentos, mas a palavra talento era uma unidade de medida. 35 quilos de ouro. Mas ela não está ligada necessariamente aos dons, não é esta a ênfase. A ênfase desta parábola que leremos é a responsabilidade atribuída aos seus servos. O empenho no serviço, como diz Dr. Riley, esta história conclama a igreja a trabalhar. Então, este é um dos propósitos. Deus nos confiou bens e dons, como nós lemos durante a liturgia. Mas a ênfase desta parábola é no empenho, na aplicação, o empenho no trabalho, censurando a negligência e a preguiça. Continuando a série de pregações nas parábolas, meu assunto hoje é este: a responsabilidade que cada discípulo tem na obra do reino de Deus. A responsabilidade que cada discípulo tem na obra do reino de Deus. Até o menor dentre nós também tem responsabilidade. Junto com a confiança depositada, vem a responsabilidade. Nós estamos também escolhi esta parábola porque nós estamos em processo de eleição de oficiais. Junto com a confiança depositada, recebemos a responsabilidade de desempenhar nossas obrigações na expansão do reino de Deus. O propósito principal da mensagem de hoje é encorajar os discípulos, as mulheres e os homens, a assumirem as suas obrigações com empenho, na proporção do dom que Deus lhe deu. Porque, como lemos na carta aos Efésios, Deus distribuiu dons aos homens, nem que seja entregar folheto. Versículos no capítulo 24 e 25 deste livro, deste evangelho, nós temos um assunto da iminência de Jesus Cristo, da volta, da sua segunda vinda. No capítulo 24, temos o discurso escatológico, em que Jesus delineia como será a sua vinda. E no capítulo 25, os irmãos conhecem a parábola das virgens e a parábola dos talentos e o grande julgamento, como cada discípulo deve se portar. A parábola das virgens ensina sobre a necessidade de vigiar. Mas a parábola dos talentos, a necessidade de empenhar-se no trabalho do reino de Deus. Versículos 14 e 15, lemos: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos. Então faz a conta. 35 quilos. Pode ser de ouro, de prata ou de bronze, não sabemos. A outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Este senhor tinha 8 talentos.
e destinou esses talentos nas mãos destes servos. O intervalo, então, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, os servos têm a obrigação de expandir o reino. Jesus Cristo inaugurou o reino e a igreja coopera na manifestação dele até a consumação final. Eu creio que esta parábola se dirige especificamente aos discípulos, em primeiro lugar, e aos judeus, em segundo lugar. Os discípulos são portadores de privilégios. Quais são os privilégios? Aqui, retratados pela responsabilidade e compromisso. São portadores de privilégio e responsabilidade na administração. Estes servos são convocados para o trabalho, para serem mordomos do Senhor. Mordomo é aquele que organiza a despensa, que cuida das coisas para que tudo vá bem. Deus, diz o texto, distribuiu responsabilidades de forma proporcional. Então, cada um recebe a medida segundo Deus. Nem mais, nem menos. E o Senhor quer que os seus servos multipliquem o que lhes foi confiado. Multiplique. Entre as responsabilidades que tenho no ministério, sinto que elas todas são muito pesadas. Mas uma delas é ter sido eleito por já 5 anos presidente do presbitério. Ter de lidar com problemas de outras igrejas, até mesmo no pastoreio de pastores. E essas vezes que eu fui eleito, nós temos feito o seguinte: ninguém pode dizer não. A Assembleia elege, e se você foi eleito, você vai desempenhar o cargo. Por vezes eu clamei a Deus para não ser eleito. Sentindo o peso sobre os ombros de uma responsabilidade que eu não posso carregar. Mas pensando nesta passagem, eu creio que Deus não daria este cargo, esta função tão pesada, se Ele também não me sustentasse para carregar. Deus deu dons a vocês, proporcionalmente. E a pergunta feita é: você é um servo inútil e negligente? Ou um servo bom e fiel? O Senhor não vai te chamar para ser um Hernandes Dias Lopes, graças a Deus por isso. Billy Graham. Pode ser que você tenha esse dom, mas ele é muito específico. E eu quero que essa igreja seja cheia desses dons. Mas Deus não faz isso em abundância. Mas pode ser que você tenha em proporção menor. Mas o ponto aqui é: você será responsabilizado. O pastor, você vai de férias e já chega com uma mensagem dessa? Não, nós estamos seguindo a sequência das parábolas. E a pregação tem que ser em acordo com a necessidade da igreja local. Então, nos versículos 16 a 23, nós temos o servo bom e fiel. Que o ponto principal é que os bons servos sentiram a responsabilidade da designação que receberam e, sem demora, foram trabalhar. Eles foram comissionados, sentiram o peso da responsabilidade, mas logo colocaram a mão na arada e começaram a multiplicar os bens. O servo ouve elogios, recebe como prêmio
desfrutar da presença do Senhor. E veja que o prêmio é uma atitude graciosa, não estava no pacote. O prêmio é desfrutar da presença da comunhão com Deus. Os versos 16 a 23, servo bom e fiel. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então, veja, aqui havia algumas técnicas comerciais. Uma delas era negociar e empreender, como o primeiro e o segundo fizeram. Outra era colocar no banco. Colocar no banco era uma opção arriscada, mas ainda assim poderia render juros. E a outra comum era realmente esconder o dinheiro na terra, para que não fosse roubado. Vejamos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu senhor. Qual desses você se identifica? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Depois de muito tempo, voltou o seu senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então tem essa perspectiva escatológica, que separa a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, em que o reino já foi inaugurado, já está, e que nós vamos expandindo através do nosso trabalho. Então, aproximando-se os que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você tem como bônus desfrutar da minha presença e compartilhar dos meus bens. Servo bom e fiel. Eu te dei um pequeno trabalho e você desempenhou com excelência. Um pequeno trabalho e você desempenhou com muita excelência. Desfrute de tudo aquilo que eu tenho. Versículo 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. 2, não 5, na proporção que ele poderia desenvolver. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Até aqui, então, nós temos o servo bom e fiel. Ouve elogios, recebe o prêmio de desfrutar a presença do Senhor. Eles sentem o peso da responsabilidade que recebem, mas sem demora vão multiplicar, porque é tarefa dos discípulos expandir o reino. Mas nós temos o caso também do servo inútil. Servo inútil e infiel. O primeiro é útil, é bom e fiel. O segundo é inútil e infiel. Versículos 24 a 28. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia os juros do que é meu. Então ele teria uma opção mediana. Ao invés de enterrar o seu talento, aplicar no banco, que na época era arriscado, mas era de baixo risco, CDI, de curto prazo. E assim ele não perderia o seu investimento,
mas também não tomaria prejuízo, a inflação não comeria. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. E como a passagem dá destaque a esta figura, nós também temos que dar destaque a ela. Fidelidade no reino de Deus é multiplicar, não guardar. Multiplicar, não guardar. O pavor da responsabilidade e seriedade da incumbência fez com que este servo enterrasse 35 quilos de ouro. Pouco? Não vou pedir para você ver no celular aí quanto que é o grama de ouro hoje, senão você vai cair de costa. Este servo, a quem foi confiado um talento, 35 quilos de ouro, enterrou. Por quê? Porque ele ficou com pavor da responsabilidade que lhe foi dada. É preciso temor de Deus. Os servos têm que ter temor de Deus, mas não de modo que o impeça de fazer avançar o reino. Repito, é preciso temor, mas não de modo que nos impeça a fazer avançar o reino de Deus. Vou dar 2 exemplos daqui da igreja. Uma pessoa diz, quando eu chamei para pregar, disse: pastor, mas chama outro, porque vai abençoar mais a igreja, quem sou eu na fila do pão? E eu falei para ele: o seu trabalho não é preocupar-se consigo mesmo, o seu trabalho é ler, explicar e aplicar. E assim ele foi encorajado e ministrou a palavra de Deus na proporção do dom, não que nem o pastor Fábio. Um outro homem estava montando uma coisa delicada na montagem e um outro mais experiente disse: pega a ferramenta aqui e aperta. Falou: eu não, eu posso estragar. Às vezes, pelo pavor da responsabilidade, nós fazemos como este aqui. Enterramos nossos dons. Enterramos os benefícios que Deus nos deu. E aqui é claro que você deve estar pensando do diaconato também. É uma grande responsabilidade. Sim. É um grande peso, sim. Mas o pavor não pode paralisar o seu coração de entregar os seus dons a Deus na proporção que Ele lhe deu. Professores de escola dominical, gente capaz, mas não, pastor, é muito peso, é muita responsabilidade. Pavor de Deus, como este servo aqui. O Senhor cobra alto, aqui muito será dado, muito será cobrado. Melhor não. Esse servo enterrou 35 quilos de ouro. Fidelidade é multiplicar, não guardar. Todos os servos receberam uma quantidade de dinheiro para investir na proporção da capacidade individual, porém nem todos utilizam e aplicam seus dons. E, claro, eu pensei em mim, quais são os dons que eu tenho oferecido, que Deus tem me dado, e quais são os que eu tenho negligenciado. Todos, irmãos, poderiam ser melhores, mais úteis do que são na obra. Até os que têm feito de maneira excelente ainda conseguem fazer melhor. Deus confiou muitas coisas, mas este último servo não deu retorno. Deus abençoa, Deus
distribui dons, vocações, e você não dá nenhum retorno ao reino de Deus. Já pensou nisso? Não é uma troca. É simplesmente um privilégio, porque Deus faria isso sem as suas mãos. Então nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Tudo que é feito no reino, inclusive a igreja como uma agência promotora do reino, não nasceu. Esse instrumento não nasceu aqui. As janelas, tudo que está aqui não nasceu aqui. Precisou de um talento. Talento não, agora os 35 quilos de ouro, foi mais baratinho. Mas precisou de que alguém gastasse a sua expertise. E essa pessoa está sendo privilegiada porque ela está podendo fazer com que o reino avance. Aqueles que ofertam abundantemente, contribuem. Lembra do que eu disse na introdução? Esta parábola é uma convocação para que você trabalhe. Este último servo não deu nenhum retorno. Então, no capítulo 25, versos 1 a 12, concluindo, as mulheres vigiam, mas elas não ficam passivas. Elas têm que cuidar daquele óleo, têm que levar o óleo. A vigilância dos discípulos não leva à passividade. Nós estamos no reino. Está em desenvolvimento até a consumação. A igreja não pode ficar assim. E se a igreja como um todo ficar assim, sabe o que receberá no final? Serva inútil e infiel. Não é uma coisa boa de ouvir. Não é verdade? Se o teu patrão disser isso para você amanhã, isso te incomoda? Mas e ouvir isso de Deus? Então, cabe a cada discípulo crescer, poupar, desenvolver os recursos que Deus nos confiou. Tenho falado ao conselho porque aprendi com outros. Dinheiro da obra é para a obra. A igreja deve ter responsabilidade financeira, ter o seu caixa, as suas contas em dia, mas ela não pode ser uma acumuladora de bens. Devemos investir o que temos, o que somos, para a expansão do reino. Até que depois de muito tempo, o Senhor volte e acerte as contas. Esse é um ponto importante. Deus acertará contas da tua administração. Falou, nossa, eu te dei vários dons. Você canta, você administra planilhas do Excel, você é professor. O que você usou para a expansão do reino? Olha, você tem expertise em limpar, você fez isso, te dei um dom de saúde, você é forte, não sei, vários dons. Você sabe, tem facilidade para visitar pessoas, boa comunicação. O que você fez com isso? Fui eu que te dei. Ouviremos servo bom e fiel ou servo mau e inútil. Somos tratados como criaturas responsáveis que vão prestar contas. E aqui o princípio: a quem muito é dado, muito será cobrado. Na proporção que Deus deu a cada um. Então, eu não posso querer ser o Isaac. O Isaac não pode querer ser o Décio. O Décio não pode querer ser o Wilker. Porque cada um, Deus distribuiu dons diferentes.
para a expansão do reino, para o crescimento, para o desenvolvimento. E a pena, irmãos, versículo 29 e 30. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Haverá uma penalidade. E aqui é claro que está falando dos incrédulos, né? Que não têm o Espírito Santo e não receberam os dons para uso no reino. Perda de privilégios. Deus tirará o que Ele nos deu, dará a outro. Passará a vez para outro, porque você teve as oportunidades, mas eu tenho muito medo de assumir a responsabilidade no reino de Deus. Uai, mas você chefia 30 pessoas, 40 pessoas no seu serviço? Ah, eu tenho medo de dar aula na escola dominical, mas ser professor fora daqui? Você acha que Deus não irá te cobrar? Você está aí muito confortável, sentado no banco? Esta parábola é um alerta. Perda de privilégios. Quanto mais negligente você for, menos chance você terá de servir. Pastor Mário, meu primeiro pastor saudoso, dizia: você quer alguma coisa, dá para quem está fazendo, está ocupado. Você quer que alguma coisa funcione? Dá para quem está ocupado. Porque se você der para um desocupado, vai continuar parado aquilo. Eu discordava durante um tempo, mas hoje eu concordo. Eu tenho tentado poupar os irmãos, tem muitos sobrecarregados aqui. Mas é porque Deus tem lhe dado muitos dons. Você tem que alegrar-se com isso, porque você está servindo com seus dons a Deus. Quanto mais negligente formos, menos chance teremos de servir de forma eficiente, desfrutar do privilégio de servir a Deus. Desfrutar do privilégio de servir a Deus. É um privilégio. E a parábola te convoca a desfrutar deste privilégio. Então, algumas aplicações. A primeira: se você está sem vontade de trabalhar na igreja, você tem medo de assumir os riscos da expansão, se você está agindo como servo que cavou o buraco e enterrou 35 quilos de ouro, lembre-se, esta parábola nos ensina que o modelo do reino é a expansão, o avanço, não a manutenção. Por isso que eu falei que as melhorias que nós faremos, se Deus permitir, e que precisam ser feitas, não é apenas para a manutenção, mas para que nós possamos usar isto como uma alavanca para ir à frente, para alcançar pessoas, para treinar pessoas, para fazer discípulos, para abençoar a vizinhança. O modelo do reino, essa é a minha primeira aplicação, é expansão, avanço e não manutenção. O que nós devemos guardar é a doutrina. A sã doutrina, a gente não muda. Mas nós devemos fazer avançar o reino. A segunda aplicação. O que um trabalhador fiel recebe na Escritura? Mais trabalho. Porque quanto mais trabalho você recebe no reino, significa que você pode desfrutar mais dos privilégios que Deus tem te dado. Os trabalhadores fiéis receberão mais responsabilidade e mais alegria, ao passo que os infiéis, seus dons serão drenados. Tem uma palavra dura do Dr. Carson interpretando esse texto, mas é importante de ser dita. A graça de Deus nunca perdoa a irresponsabilidade. A graça de Deus nunca perdoa a irresponsabilidade. Mesmo aqueles a quem é dado pouco,
são obrigados a usar e desenvolver o que têm. Você tem pouco? Mesmo assim, você será responsabilizado. E é verdade, a graça nunca perdoa a irresponsabilidade. Ou seja, você sabe o que tem que fazer, tem todas as condições de fazer, mas não faz. Em terceiro lugar, a mentalidade correta, e aqui é o foco do evangelista Mateus, que é a mentalidade escatológica, que nós estamos vivendo num reino inaugurado que está caminhando para a consumação. Ou seja, nós vivemos sobre uma história sobreposta. Nós sabemos o desenvolvimento e o propósito da história da salvação. E sabendo disso, essa responsabilidade nos impulsiona ao serviço do reino. É o que lemos durante a liturgia, capítulo 24 de Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? 24:45. A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Os servos estão operando na lavoura temporariamente, expandindo-a até que o Senhor Jesus venha. É assim que você tem vivido? Na expectativa da vinda de Cristo? E que o seu reino precisa ser levado adiante? Então, mentalidade correta sobre o desenvolvimento e propósito da história. Em quarto, uma quarta aplicação. Nós somos responsáveis e temos obrigação quanto à expansão do reino. Você tem trabalhado proporcionalmente aos dons que Deus lhe deu? Ou você tem mais dons do que você tem prestado serviço? Ouviremos servo bom, fiel ou servo negligente? Qual eu tenho sido? Você tem recebido dons, muitas oportunidades, compreensão da palavra, recursos, bens. O que você tem feito com essas coisas? E, por último, uma aplicação evangelística. O que você tem empenhado em multiplicar? Nós sabemos que o mundo acumula tesouros perecíveis, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os homens escavam e roubam. Muita gente tem empenhado-se a multiplicar e acumular para si bens deste mundo, negligenciado o culto, todas as oportunidades que tem, porque o seu coração está em si mesmo. Mas o Evangelho nos ensina que aqueles que se empenham no serviço do reino podem ter certeza não somente do seu sustento, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Certeza de que Deus suprirá. E a segunda, de que nós desfrutaremos da presença do Senhor eternamente. Aqueles que têm empenhado a sua vida nos bens deste mundo perecerão, mas aqueles que buscam a vontade do Senhor em Cristo viverão eternamente. Em que você tem empenhado tudo o que tem? Na linguagem popular, no que você está apostando as suas fichas? Deixando de lado a sua responsabilidade no reino de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude a praticar e empenhar-se nessa responsabilidade, porque é uma grande alegria. É um peso, sim, mas ele não dará um peso que você não possa suportar. E eu tenho provado disso. Deixe-se para que Deus te use e o seu reino cresça.
Entregue-se à obra. Na proporção dos dons que você tem, não mais, mas também não menos. Que Deus nos ajude. Amém. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria